Não se esquece... Tá bom? Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao mais um culto do Plano B e do Plano Betim. Se você está aqui pela primeira vez, deixa aqui no chat seu comentário, a gente quer te conhecer melhor. E não deixe de seguir nossas redes sociais que estão passando aqui na nossa tela. Sejam muito bem-vindos. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar o link com seus amigos e se liga porque o culto de hoje tá massa. Declare isso aí na sua casa. Quem é que traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Diga que só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então, pessoal, como é que tá sendo o culto para vocês até agora? Comenta aqui no chat o que é que você tá achando, se você tá achando o louvor muito legal, se você tá curtindo. Coloca aqui que a gente quer saber o que é que você tá achando. E não sei também se vocês perceberam, mas esse mês a gente tá fazendo os cultos junto com o Plano Betim, Plano B e Plano Betim. Então fala pra gente também se você tem gostado dessa união, desse momento que a gente tá proporcionando dos ministérios estarem juntos, tá bom? Então, gente, como vocês sabem, tá rolando a EBD todo domingo, 11 horas, lá no Zoom. Então, se você quiser participar, fala com a gente por direct ou aqui no chat mesmo, que a gente vai te mandar o link. E aí, pessoal? Vocês já sabem da importância de ter um momento devocional no seu dia? É realmente um momento que a gente para falar com Deus, pra gente ler a Bíblia, orar e falar com Deus realmente, né? Abrir o nosso coração. E o Plano B desenvolveu um e-book muito especial que tem um devocional para todos os dias. É semanal. E já tá no link da nossa bio do Instagram. E do Plano Betim tá disponível toda segunda-feira às 9 horas lá no Instagram, então não perde. Gente, toda terça-feira lá no Instagram do Plano Betim tá rolando uma live às 8 horas do nosso talk show. E a gente sempre fala sobre assuntos variados. Conta aí, Maia, como é?
Terça passada a gente teve um tema muito legal, que foi sobre descanso, com o nosso convidado Milena Pereira. E terça-feira que vem a gente vai ter uma convidada incrível, Hannah Bastos, falando como fazer planos. Você não pode ficar de fora. Qual é o horário mesmo, Milena? 8 horas, lá no Instagram do Plano Betim. Toda terça. Então, pessoal, como vocês já sabem, a gente estava tendo a nossa live de oração toda quarta-feira no Instagram do Plano B. Mas a gente sentiu o direcionamento de Deus para a gente começar a ter esse momento de oração de uma forma mais íntima. E a forma que a gente pensou de realizar isso é através do Zoom. Então, se você está afim de ter um momento de oração, de compartilhar seus pedidos, de ter um momento mais íntimo, de fazer parte de uma comunidade, a gente está disponibilizando o link no direct na quarta-feira. É só você entrar em contato com a gente e você vai poder participar desse momento muito legal. É realmente muito importante para a gente ter esse tempo de oração, ter esse tempo de comunhão também, principalmente no tempo de pandemia que a gente tem vivido. Gente, nesse próximo sábado, o último sábado de julho, a gente vai ter uma programação muito especial, muito massa, pra gente estar louvando junto, que é o Hangouts. Então fica ligado nas nossas redes sociais, no Plano B, Plano Betim e do Hangouts, que a gente vai estar passando todas as informações por lá, horário, tudo direitinho. É isso aí. E para você que ainda não entende, não sabe o que é Hangouts, o Hangout surgiu com a proposta de unir juventudes das igrejas aqui da região metropolitana de Recife. Então a gente tem algumas igrejas parceiras. A gente, do Plano B, do Plano Betim, a Rede Cais da Igreja do Pina, a Toca da Igreja Ponte, Juventude Recon, Cafofo e Renove também da Emanuel. Então, só falando assim, você tira, que é realmente uma galera muito massa, que se reúne realmente para viver comunhão e viver o corpo de Cristo realmente, não fazer essa separação, sou de tal igreja, sou de tal igreja. Não, a gente tá junto no mesmo reino para fazer o mesmo Deus conhecido. Então, pessoal, nós como igreja sabemos que temos a responsabilidade de ajudar... Então, pessoal, nós como igreja temos a responsabilidade de ajudar aqueles que mais precisam. E nesse momento de pandemia, a gente do Plano Betim e do Plano B pensou em fazer uma live solidária para poder ajudar os missionários do sertão. Então, se você não assistiu a live e não contribuiu, tá aqui no primeiro link da descrição, a live salva no nosso canal para você fazer sua doação. Então não esquece, depois do culto, dá uma passadinha lá e faz sua doação. Isso, e não esquece de colocar 1 centavo no final da sua doação. Quando você for assistir a live, você vai ver que vai ter 2 pessoas falando bastante sobre isso, lembrando, porque é muito importante pra gente poder separar essas doações. Por exemplo, se você quer doar R$1.000, você coloca R$1.000 e 1 centavo. Se você quer doar R$20 e 1 centavo. É só por questão de reconhecimento aqui na nossa conta, tá bom? Deus te abençoe. Gente, vocês não vão acreditar na notícia que a gente tem... Cara, eu vou conseguir. Ok. Notícia novinha chegando por aqui. Gente, vocês não vão acreditar na novidade que a gente tem pra contar pra vocês. O culto do Plano B e Plano Betim vai voltar no dia 1 de agosto. Então, galera, é isso mesmo. A gente vai voltar, claro, tomando todas as medidas de segurança para deixar todo mundo aqui certinho, seguro, saudável. Em nome de Jesus, nada vai acontecer, se Deus quiser. Então, no primeiro sábado de agosto, nós vamos voltar com a quantidade reduzida. Depois vai passar mais informações, Milena? De como a gente vai se inscrever para vir pro culto, pra gente poder ter esse controle. Mas a boa notícia é que a gente vai voltar. E fica ligado nas redes sociais para não perder nenhuma informação. É isso aí. Então, pessoal, essas foram nossas notícias. Espero que vocês estejam tão animados quanto a gente para poder voltar, poder estar perto, de certa forma, aqui no culto. Mas é isso. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais que tá passando aqui na tela. E é isso, gente. Bom culto aí pra vocês. Bom, gente, chegamos numa parte muito importante do nosso culto, que é o dízimos e ofertas. Que privilégio é saber que Deus, nosso Deus, é um Deus de provisão, um Deus de cuidado e que supre nossas necessidades. O texto de hoje está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Eu vou ler e diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Dar o dízimo a Deus é reconhecer que Deus está no controle. Não devemos procurar as suas bênçãos, mas o Deus que provê tudo. Dar o dízimo é confiar nele, é ter fé nele que ele supre todas as nossas necessidades. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que tu tens feito. Obrigado pelo teu cuidado em nossas vidas, Pai. Obrigado porque tudo que nós temos vem de ti, Pai. Tu nos dá força para trabalhar, tu nos dá o nosso mantimento, Pai. E entregamos a ti, Pai, uma parte do que tudo que tu nos dá. Obrigado pela tua fidelidade. Continua, Pai, nos abençoando. E abençoa aqueles que não têm o privilégio e a oportunidade de trabalhar, Senhor.
Em nome de Jesus, amém. De graça.
Boa noite, Plano B, boa noite, Plano Betim. Novamente estou aqui. É motivo de muita alegria estar aqui com vocês nesse novo formato. Tenho gostado muito. Confesso que fiquei muito feliz com esse alinhamento da gente. Plano B, Plano Betim, cada vez andando mais junto. E é muito bom estar aqui com vocês. Espero que a semana de vocês tenha sido uma semana massa. Espero que essa noite seja uma noite abençoada para todos nós e que a gente possa aprender coisas importantes. Estou muito ansioso para a nossa volta. Próximo culto do Plano B, Plano Betim, já vai ser presencial, dia 1º de agosto, a novidade aí para a gente. Então, sinto muita falta dos cultos presenciais, estou muito feliz que a gente logo vai estar se encontrando de novo. Para começar aqui, semana passada, Lucas falou um pouco conosco sobre escolhas, sobre uma perspectiva de tomar decisões corretamente, segundo a Bíblia. Algumas semanas atrás eu falei sobre hipocrisia também e as consequências, o perigo dela na nossa vida, na nossa caminhada cristã, algo um pouco forte para a gente, mas que a gente, algumas vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente realmente usa essa máscara, a gente coloca essa capa de hipocrisia na nossa vida. E também tivemos aula de EBD falando um pouco sobre escolhas. Israel e Camila falaram sobre isso, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Então, o que eu queria trazer hoje para a gente é algo trazendo um pouco dessas duas perspectivas. A perspectiva de fazer escolhas, de tomar escolhas, a nossa responsabilidade na caminhada cristã, e também falar um pouco sobre a nossa caminhada. Muitas vezes a gente comete hipocrisia na nossa caminhada, a gente falha, acaba errando, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. É um tema que, assim como eu falei algumas semanas atrás, é um tema bastante complicado, um tema difícil de a gente lidar. Particularmente para mim, é um tema que eu preciso estar me policiando sempre, porque a tentação de estar falhando nisso é muito grande. E talvez todos vocês já tenham ouvido falar sobre esse assunto, talvez todos vocês já escutaram muito sobre ele. E pelo fato de escutarem muito, ou já ouvirem falar muito na sala de EBD, as tias da igreja, enfim, não sei, talvez a gente não dê o verdadeiro valor, o devido valor, o peso que esse assunto representa. Então, para quebrar o mistério, hoje a gente vai falar sobre santificação. Hoje a gente vai falar sobre a perspectiva de santidade. E a palavra de hoje é um incentivo e um encorajamento para a nossa vida, mas ela é também uma palavra de exortação para mim e para a sua vida. Quando eu estava pesquisando e lendo a Bíblia, procurando uma palavra para estar trazendo para vocês hoje, eu fiquei preso nesse texto porque é um assunto que, de fato, fala muito ao meu coração. E é algo que a gente precisa sempre e constantemente estar lembrando para que a gente não venha a pecar. Então, a Bíblia está repleta de passagens que falam sobre santificação, sobre santidade, sobre como viver em santidade, como caminhar em santidade. E, de fato, muitas histórias vão nos mostrar e dar um norte para a gente de como a gente deve viver em santificação, viver em santidade. Mas eu queria destacar e gastar um tempo aqui com a gente hoje, falando sobre o que é que o apóstolo Pedro, fala sobre a santificação. O que é que ele fala quanto a esse assunto. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a nossa caminhada na santidade, sobre esse processo de santificação, e vamos ver algumas lições preciosas que Pedro tem a nos ensinar acerca desse assunto. Como a gente pode caminhar em santidade para a eternidade. Uma frase que Lucas usa muito, né? Como a gente pode caminhar em santidade para a eternidade. Então, queria pedir que vocês agora pudessem abrir suas Bíblias ou conectar seu celular, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Se você está sem o seu celular aí agora, ou está assistindo pelo celular, está sem sua Bíblia, pode ficar tranquilo, vai estar passando aqui embaixo, e você pode acompanhar conosco, certo? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 14 ao 21. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque
eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos gastar um tempo de oração e pedir que Deus possa nos iluminar nessa noite, para que a gente possa entender o que é que Ele quer trazer para a gente. Amém? Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque, mesmo em meio a essa pandemia, Deus, mesmo em meio a tudo isso que tem acontecido, nós temos a graça de ter a tecnologia e podemos continuar juntos te cultuando, glorificando o Teu nome, propagando o Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, que foi a única causa pela qual nós conseguimos ter um relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Santo Deus, eu queria te pedir agora, nesse momento, que o Senhor possa estar nos cobrindo de sabedoria, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar usando essa mensagem, que assim como falou comigo, Deus, durante essa semana, que possa falar aos irmãos aqui do Plano B e do Plano Betim também, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento e nos instruindo, Pai, nos ensinando acerca da santificação, acerca da santidade, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pessoal, antes de ir propriamente para o texto, eu queria explicar um pouco o contexto ou o pano de fundo que estava acontecendo naquele tempo lá, porque Pedro escreve dessa forma, porque Pedro usa essas palavras para falar com os cristãos da época. O contexto dessa carta é um contexto de perseguição. Só para você se situar e entender o que é que estava acontecendo, esse foi o momento em que Nero toca fogo em Roma e, enfim, encurtando a história, ele culpa os cristãos. Então, aquele povo de Roma que perdeu seus lares, perdeu suas construções, muito provavelmente perdeu entes queridos, familiares, eles estavam injuriados com os cristãos porque achavam que os cristãos tinham tocado fogo em toda Roma. Então, ele está nesse contexto de perseguição. E aí, o propósito de Pedro, ao escrever essa carta, é justamente ensinar aos cristãos daquela época a viver vitoriosamente, mesmo em meio a essa hostilidade que estava rodeando eles, que estava reinando naquele contexto imediato ali. Então, Pedro ele vai instruir, basicamente, nas suas duas epístolas, nas suas cartas, ele vai instruir, basicamente, a não perder as esperanças, não se amargurar. Ele instrui que confiassem no Senhor, confiassem no seu Senhor, e que eles fizessem isso tendo esperança na segunda vinda de Cristo, tendo esperança na glória futura, naquilo que havia de vir, que era Cristo Jesus. Então, nessa parte específica que a gente acabou de ler aqui, Pedro está encorajando os cristãos a terem esperança, a persistirem nessa peregrinação, nessa caminhada, nesse processo de santidade. E fazendo isso, lembrando sempre da santidade de Deus, lembrando sempre da santificação que eles precisavam ter, demonstrada na vida de Jesus e também imitando a Cristo, que era o modelo de santificação. Então, é nesse contexto em que se encontra a carta de Pedro que ele escreve para os cristãos daquela época. E indo para o texto mais propriamente dito agora, a gente já vê que a primeira coisa que a gente precisa entender, ou a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui no texto, com esse discurso de Pedro, é que a gente deve não se amoldar às paixões que a gente tinha anteriormente. Ou não se conformar, em outras versões vai dizer, não se conformar com essas paixões, com a nossa vida antiga, com a nossa
vida passada, as paixões que a gente tinha quando a gente ainda não tinha sido encontrado por Cristo, não tinha sido resgatado dos nossos pecados, quando ainda estávamos mortos. Então, é para a gente não se conformar com isso, é para a gente se afastar dessa vida. É isso que ele vai falar logo no começo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, Pedro ele já está dizendo aqui, galera, não é mais para vocês estarem buscando essa antiga maneira de viver. Não é para vocês mais estarem andando dessa forma. E o que a gente precisa entender é que, a partir do momento em que a gente se converte, a partir do momento em que a gente é encontrado por Cristo, que a gente é resgatado, tudo muda na nossa vida. Tanto na nossa posição, quanto na nossa essência, digamos assim, como na nossa natureza. Não estou aqui querendo dizer que a gente perdeu a nossa natureza de pecador, que a gente não peca mais. Não, não é isso. Mas a nossa essência muda. Nós passamos de mortos para a vida. Nós passamos de uma posição de debaixo da ira de Deus e estamos agora como filhos de Deus. João vai dizer isso, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora a gente não é mais simplesmente criatura de Deus. A gente agora é filho, então nós fomos transportados do império de trevas, do reino de trevas, e fomos resgatados do lamaçal do pecado, e agora temos comunhão com Ele, juntamente com Cristo. É isso que muda na nossa vida, a partir do momento em que a gente é encontrado, que a gente é resgatado por Cristo Jesus. Nós passamos de mortos para a vida. Assim como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17, se eu não me engano, assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, de fato, tudo mudou. Há quem diga, uma ilustração que eu escutei um tempo atrás, não lembro quem foi que deu essa ilustração, mas que eu guardo para a minha vida até hoje, é que a nossa caminhada na santificação, a nossa caminhada em santidade para a eternidade se assemelha muito a andar de bicicleta. Ou seja, se a gente para, se a gente não anda, se a gente deixa de pedalar, vai chegar um momento em que a gente vai cair, a gente não vai avançar. Então, da mesma forma como é pedalar, a nossa vida, a nossa caminhada em santificação, a nossa caminhada em santidade, deve ser dessa forma, a gente não pode parar. Não pode retroceder, não pode ficar olhando para trás. A gente tem que sempre ir em frente, sempre seguir avante, não olhando para as coisas que a gente fazia antes e sentindo saudade. Ah, meu Deus, que saudade daquele tempo. Assim como o povo de Israel sentia saudade dos repolhos do Egito e tal. Não podemos ter essa atitude, não podemos fazer isso. Nós fomos chamados e separados por Deus. Ser separado por Deus é justamente o que santo quer dizer, ser separado por Deus. Nós fomos escolhidos e fomos chamados por Ele para a nossa santificação. Foi para isso que fomos chamados por Deus. Então, Pedro está encorajando os cristãos aqui. Ele está dizendo, olha, como filhos da obediência, não se amoldem a esse tipo de coisa mais. Isso era do tempo da ignorância, vocês não podem mais querer essas paixões antigas. Como filhos na obediência, sigam adiante, sigam em frente no seu processo de santificação. Então, o recado para nós é que, mesmo que as pressões do mundo, mesmo que as tentações das paixões antigas sejam fortes, e, meu irmão, são fortes, eu sei disso, eu sinto isso na pele todos os dias, nós devemos permanecer firmes na nossa busca pela santificação. Nós devemos permanecer fiéis nessa caminhada, sempre caminhando em frente, como eu já falei, sem retroceder, sem olhar para trás. Essa caminhada é uma caminhada contínua, é um processo, como já foi falado. A gente não pode parar, senão a gente vai cair. Então, como filhos da obediência que somos, que Paulo está falando aqui para a gente deve viver longe dessas paixões. Deve olhar para longe delas, não se amoldar, não se conformar dessas coisas mundanas, que antes nos aprisionava, mas que agora nós fomos libertos. O Evangelho de João vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecemos a Cristo. Cristo é a verdade, Ele nos libertou do império das trevas. Não estamos mais presos a essa filosofia mundana, a esse pensamento mundano, não. Como filhos da obediência, devemos viver longe dessas coisas. E Pedro continua aqui a linha do raciocínio falando sobre santificação, e ele diz que essa santificação deve ser em todos os aspectos da nossa vida. Vê lá o que ele fala, versículo 15.
Cadê? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ele diz, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Ele está dizendo aqui que é em todo lugar que a gente deve ser santo, já quebrando aquela ideia de sagrado e profano, aquela ideia de secular e religioso que muitas vezes a gente tem na nossa mente. Muitas vezes a gente traz isso, essa raiz, sei lá de quanto tempo atrás. E a gente, às vezes, quer separar, quer ter separações na nossa vida, mas Pedro está dizendo aqui, em todo o vosso procedimento, ou seja, em todos os lugares que a gente estiver, nós devemos ser santos. Isso é no trabalho, seja na escola, na faculdade, com a nossa família. Em todos os lugares nós devemos estar em busca dessa santificação, andando e vivendo em santidade. E ele completa dizendo, sede santos porque eu sou santo, lembrando aquilo que tinha sido falado lá no livro de Levíticos. O modelo aqui não é humano, o modelo é divino, o modelo é Jesus, é Deus. Sede santos porque eu sou santo, isso é em todos os procedimentos. Então, muitas vezes a gente vai ser tentado, no trabalho, por exemplo, a participar de certos tipos de conversas, mas o que Pedro está nos instruindo aqui é, não se amolde a isso, se afaste dessas coisas da sua vida antiga. Na faculdade, muitas vezes, a gente vai ser tentado a ligar para um amigo da gente, ei, eu não estou afim de ir para aula hoje não, assina o nome na ata aí para mim. Velho, isso não é coisa de gente santa. No colégio, você vai ser tentado a filar. Na sua casa, você vai ser tentado a desrespeitar seus pais, mas isso não é atitude de povo santo. Paulo está dizendo, não se amoldem a esse padrão. Não faça, não compactue mais com essas coisas, que isso é coisa do tempo antigo, da sua ignorância. Mas a verdade é que muitas pessoas, e me incluindo também, por alguns momentos na nossa vida, a gente tende a dividir, fazer essa divisão entre secular e religioso. A gente falou um pouco sobre isso, algumas semanas atrás, sobre hipocrisia. Você ser uma coisa, mostrar ser uma coisa que você não é. E a gente, às vezes, faz essa separação. No final de semana, a gente é cristão, bota a máscara de santidade, ou de falsa santidade. E aí a gente vem para a igreja, no domingo, coloca aquela roupa de ver Deus, porque a gente bota uma roupa mais arrumadinha para vir no domingo. Só que essa roupa de ver Deus que a gente bota externa, a gente também está vestindo ela internamente. A gente parece ser alguma coisa aqui dentro da igreja, mas quando sai da igreja, quando volta para a faculdade, para o colégio, para casa, a gente começa a viver como se fosse o tempo antigo, das antigas paixões. E aí a gente vive como os pagãos. A gente vive mentindo, fofocando, praticando coisas imorais. E aí a gente vive usando essa máscara de falsa santidade. E uma coisa que me falaram uma vez, e que eu queria falar para vocês também, que chamou muito a minha atenção e marcou muito minha vida e minha caminhada com Deus é, se na igreja você é uma bênção, se na igreja você é útil, se na igreja você é o servo, e todo mundo olha para você e diz, caramba, esse cara aí trabalha muito bem, ele é um homem de Deus realmente, mas em casa você não demonstra a mesma coisa, você é um hipócrita. Você não está sendo aperfeiçoado por Deus. Você não está nesse processo de santificação. Se em casa você não ajuda a lavar o prato, não varre o chão, enfim, não ama seus pais, não respeita eles, não ajuda em nada em casa, e na igreja você faz tudo, tem alguma coisa muito errada com essa sua caminhada em santidade. Esse seu processo de santificação tem alguma coisa muito equivocada. Sua caminhada está emperrada, está parada, tem alguma coisa errada. Nós somos chamados para ser santos em todos os nossos procedimentos, em toda a área da nossa vida, não somente na igreja, não somente no final de semana, em todas as nossas vidas. E tem outra coisa que a gente consegue observar, dando continuidade aqui, é que o modelo a ser seguido, como eu já falei, é Deus, na pessoa de Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Ele fala, né? Sede santo, é aquele que... Deixa eu voltar aqui o texto. Ora, se invocais o Pai, se invocais como Pai, que sem acepção de pessoas julga as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. No versículo anterior ele vai dizer, né, sede santos porque eu sou santo. Então, é aquele que nos chamou que é santo. Então, a gente precisa entender que o modelo
o exemplo maior é Jesus Cristo. Não é um homem. A gente sabe que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Mas não é um modelo humano, mas é um modelo divino. A gente deve buscar imitar a conduta de Jesus, devemos buscar sempre a perfeição. Ainda que a gente não alcance essa perfeição, mas a gente deve prosseguir e sempre querer essa perfeição. Ainda que a gente não alcance plenamente ela, devemos buscar todos os dias ser santo, assim como Ele é santo. Então, como eu falei, o padrão, o modelo não é humano, mas é divino. O próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o modelo. E nós, como pequenos cristos aqui na terra, como representantes, embaixadores de Deus aqui na terra, devemos demonstrar essa santidade também. Por isso que devemos prosseguir em santificação. Alexandre Mendes, um pastor lá de São Paulo, ele usa a ilustração dizendo que nós somos a maquete visível do Deus invisível. Ou seja, se Deus é santo, todo-poderoso, nós somos a maquete visível dele, que é invisível. Então, a gente tem que buscar essa santificação, porque Deus é santo. Assim como aquele que nos chamou é santo, nós devemos ser santos. Então, a gente deve imitar Jesus e toda a conduta que Jesus teve aqui na terra. Isto é, fazendo bem a todos, amando ao próximo, servindo ao próximo, considerando o outro superior a nós mesmos, sofrendo pelos outros. Sendo assim, santo como Ele é santo. Na prática, isso é fazer aquela perguntinha que muitas vezes a gente aprende em acampamentos ou nas salas de ABD com as tias, enfim. Se fosse Jesus nessa situação, o que é que Ele faria? Ou o que faria Jesus no meu lugar? É estar fazendo essa perguntinha antes de tomar alguma atitude na nossa vida, antes de fazer alguma coisa. É buscar esse padrão de perfeição, é buscar esse padrão de comprometimento com o Evangelho, com a santidade. E galera, novamente eu vou falar, eu sei que isso é muito difícil. Eu não estou falando aqui como alguém que já dominou isso, como alguém que já está aperfeiçoado nessas coisas. Mas essa palavra primeiro falou comigo e agora eu estou passando para vocês porque de fato isso é difícil para mim. Mas assim como Paulo falou, eu também vou usar as palavras dele. Não que eu já esteja aperfeiçoado nisso tudo, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é que eu já alcancei esse padrão de santidade. Não, longe de mim, eu estou longe desse padrão. Mas eu prossigo. Eu vou à frente. Eu sigo avante, sem retroceder, sem olhar para trás. É esse o nível de comprometimento que a gente deve ter. E eu falo isso não porque, de novo, eu já alcancei isso, mas é porque a palavra de Deus nos instrui a isso. Cristo Jesus ensinou aos seus discípulos, e os discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, nos instruem agora. E essa palavra é tão presente quanto foi naquele tempo. A palavra de Deus nos instrui a ser cristãos dessa forma. A caminhada para a santificação é difícil. Ser cristão é difícil, não é fácil, eu sei disso. Se alguém promete só bênçãos e só prosperidade, que fala que só vai ter felicidade, essa pessoa certamente não está vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Se essas pessoas prometem somente felicidade, prosperidade, bonanças, essa pessoa não está vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, a gente deve refletir, isso deve nos fazer refletir na seguinte perspectiva, ou na seguinte pergunta: será que hoje eu estou mais parecido com Cristo do que há um ano atrás? Será que hoje eu estou mais parecido com Cristo do que quando eu me converti, quando eu fui alcançado por Cristo, quando eu estava naquele fervor do primeiro amor, como dizem? Será que hoje eu sou mais parecido com Cristo do que há 5 anos atrás? A resposta que a gente deve ter para essas perguntas é sim. Eu devo estar mais parecido porque é um processo, como eu bem estou falando aqui, é um contínuo, um processo contínuo, uma caminhada. Mas a gente sabe que muitas vezes a resposta é não. E caso a gente não esteja, a gente está falhando na nossa caminhada. Estamos falhando, errando o alvo, falhando nesse processo. E em último lugar, Pedro ele destaca que nossa caminhada, nosso processo de santificação deve ser feito com temor. Mas não é um temor
diz respeito a medo. Ele fala para a gente nos portar com temor. Mas não é um medo, não é aquele medo que impede a gente, que faz com que a gente paralise, que a gente viva uma vida doentia. É um temor no que diz respeito a cuidado. É um temor de viver uma vida cuidadosamente. A gente sabe que a gente não pode viver a vida, a nossa caminhada em santidade para a eternidade de qualquer maneira, de forma descuidada, não. Nós temos um padrão. Nós temos requisitos, digamos assim, temos coisas na Bíblia e passagens que nos ensinam como devemos agir. Não podemos agir de qualquer forma, achando que, eu sou salvo, então agora eu tenho carta branca para pecar. Ou, agora que eu já me converti e não posso perder a salvação, eu vou começar a pecar, fazer qualquer coisa, porque Cristo vai me perdoar. 1 João 9 vai dizer, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não. Eu não devo pensar dessa forma. Pensando dessa forma, isso é um forte indício de que talvez você nunca tenha conhecido o Evangelho. Pensando, tendo esse tipo de pensamento de que, só porque eu sou salvo, agora eu posso pecar e viver da maneira que eu vivia antigamente, nas minhas antigas paixões, porque Cristo já me salvou. Se você pensa desse jeito, sinto muito lhe dizer, mas isso é um forte indício de que você nunca foi salvo, de que você nunca foi encontrado por Deus. Como cristãos, temos que buscar a santificação sempre. Como eu falei e estou falando várias vezes, é um processo. E por quê? Esse preço pela santificação custou alto. Não foi algo simples ou sem valor. Foi o sangue de Cristo. Nós fomos resgatados por um alto preço. Apesar de a gente ter recebido essa salvação de graça, ela custou caro. O sangue precioso de Jesus, o Cordeiro Pascal, sem defeitos e sem mácula. Nós temos o privilégio hoje de iniciar uma jornada, de iniciar uma caminhada em santidade, graças ao sacrifício de Cristo, por esse alto preço que Ele pagou. Ele morreu, Ele pagou esse preço em nosso lugar para que pudéssemos ter a oportunidade de viver uma vida santa, para que pudéssemos ter uma oportunidade de responder em obediência a Ele, nos santificando e buscando a santidade dia após dia. Por isso que devemos viver nos portando com temor, de forma cuidadosa, não de qualquer jeito, entendendo sempre que o preço foi alto e que Cristo Ele não vai fazer acepção de pessoas, Ele vai julgar segundo as nossas obras. Isso deve ligar um alerta na minha mente de que eu preciso proceder de forma santa. E para a gente concluir, pessoal, já finalizando aqui nossa conversa, a gente viu aqui algumas lições que Pedro nos deu e a gente percebeu que a vida cristã não é fácil, que a caminhada e a busca pela santificação, ela é difícil, é séria, ela exige um esforço nosso, é complicado, a gente precisa ter perseverança. Mas para a gente finalizar, eu queria deixar 4 reflexões, 4 perguntas que podem nos ajudar a identificar se nós estamos falhando nessa caminhada em busca da santificação. Eu queria que você prestasse atenção nesse momento, nessas 4 perguntas, e você identificasse na sua vida, e você fizesse essa autoavaliação. Primeira pergunta: será que de fato eu tenho me afastado cada vez mais da minha antiga maneira de viver, das minhas antigas paixões? Ou será que eu continuo indo e voltando para elas? Será que eu tenho me afastado disso? Será que eu não tenho me amoldado a esse padrão? Será que eu tenho não me conformado a esse antigo modo de viver, a minha antiga vida? Será que eu tenho de fato me afastado? Sido cada vez mais diferente do que eu era no tempo da ignorância e mais parecido com Cristo? Segunda pergunta: será que existe alguma área na minha vida, ainda hoje, que não está nesse processo de santificação?
gente sabe que a gente deve ser santo em todos os nossos procedimentos, como a gente viu, em tudo aquilo que a gente fizer. Mas será que existe alguma área na nossa vida que a gente ainda não entregou a Deus? Em que a gente ainda não colocou no processo de santificação? Existe alguma área em que você tem dificuldade e muitas vezes você meio que faz vista grossa e isso aqui eu cuido depois? Será que ainda tem uma área na sua vida que ainda não está no processo de santificação? Terceira pergunta. Será que Cristo tem sido o meu modelo maior de santificação? Será que Ele tem sido o meu alvo? A gente sabe que Cristo deve ser o centro da nossa vida. Será que eu tenho me espelhado em Cristo? Ou será que eu tenho buscado outras referências que não a Cristo Jesus? Será que Ele tem sido o centro da minha vida para a minha santificação? E por último, quarta pergunta. Será que eu estou tratando esse assunto com temor, de forma cuidadosa? Ou eu estou agindo como se nada demais estivesse acontecendo? Estou agindo como, Cristo me perdoa, eu sou salvo, não tenho como perder minha salvação. Será que eu tenho vivido com temor? Eu tenho tratado isso com temor, vivido cuidadosamente? Que essas perguntas possam nos fazer refletir e que o Senhor possa nos ajudar a ser santo, assim como Ele é. Amém, meus irmãos? Queria orar agora com vocês, que a gente pudesse guardar isso nos nossos corações, todas essas verdades que a gente aprendeu, essas lições que a gente aprendeu através da vida de Pedro. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes nós vacilamos na nossa caminhada cristã, vacilamos na busca pela santificação. Nós, às vezes, preferimos a antiga maneira de viver, nós, às vezes, retrocedemos a olhar para as nossas paixões antigas e, muitas vezes, nós preferimos as paixões antigas e desviamos o foco do Senhor, desviamos o olhar do Senhor e tendemos a parar na nossa caminhada, parar na nossa jornada. Mas a Tua palavra nos instrui, Deus, que como filhos na obediência a gente deve não se moldar, não se amoldar a esses padrões. Então nos perdoa, Pai, porque mesmo o Senhor nos instruindo e dando os meios de graça para que a gente possa conseguir vencer essas tentações, muitas vezes nós falhamos, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Mas eu também te agradeço, Pai, porque o Senhor não se cansa dos nossos recomeços. E eu tenho certeza, Pai, que seja eu, como já me arrependi dessas coisas, ou quem está assistindo agora, Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e arranca, nos ensina, Pai, a caminhar segundo a Tua palavra, nos ensina, nos instrui, nos mostra o caminho certo da santidade, através do Teu Espírito Santo, nos mostra, Senhor, nos ensina a caminhar em santidade para a eternidade. Nos ajuda, Senhor, a fazer a nossa parte, nos esforçando nessa busca pela santificação. Sabemos que o Teu Espírito Santo está nos aperfeiçoando e começou a boa obra e Ele vai terminar até o dia do Senhor, mas cabe a nós, a nossa responsabilidade, está buscando a santificação, está buscando a santidade dia após dia, em todos os nossos procedimentos, em tudo aquilo que a gente faz, com temor, de forma cuidadosa. Então nos ajuda, Deus, nos ajuda a ser santos, assim como Tu és. Nos ajuda a buscar esse padrão de santificação, de santidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Às vezes eu falhei, mas Tu fostes fiel. Tua graça me alcançou, me basta, Senhor, Deus eterno. Tua luz pra sempre brilhará e Tua glória incomparável sem final.
tua vontade permanecerá. Em ti quero me perder em adoração. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável sem final. Te dou o controle do meu coração, te amo com todo o meu ser. Deus, justiça e amor me abraçam, Senhor. Te amo com todo o meu ser. Senhor, tua vontade permanecerá. Em ti quero me perder em adoração. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável é sem final. Te dou o controle do meu coração, te amo com todo o meu ser. Deus, justiça e amor me abraçam, Senhor. Te amo com todo o meu ser. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável sem final. O clamor do meu ser é contigo estar, com todo meu ser minha alma clamará. Te dou o controle do meu coração, te amo com todo o meu ser. Deus, justiça e amor me abraçam, Senhor. Te amo com todo o meu ser. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável sem final. O clamor do meu ser é contigo estar, com todo meu ser minha alma clamará. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável sem final. O clamor do meu ser é contigo estar, com todo meu ser minha alma clamará, com todo meu ser minha alma clamará, com todo meu ser minha alma clamará. Deus. Então é isso, galera. Esse foi mais um culto do Plano B e do Plano Betim. Espero que você tenha curtido, que Deus tenha lhe abençoado, que você tenha sido
realmente edificado, que Deus tenha falado bastante ao seu coração. Então é isso, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua vida, até semana que vem. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal. Mas calma, não sai daí porque tem mais uma música. Tchau, pessoal, até semana que vem. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso,